Então, vamos lá, meninos. Essa aula aqui a gente vai tentar responder algumas das perguntas, né, que foram feitas aí na chamada. A primeira é a da Amanda, né? A Amanda, ela perguntou em relação a espondilólise e espondilolistese. Então, na espondilólise, o que ocorre é isso que a gente está vendo aqui, ó, nesse segmento ósseo entre o processo articular superior e o inferior, essa parte óssea aqui, ela fica ou fraturada ou ela não se forma, tá vendo? Que é esse colarzinho aqui da cabecinha do cachorro, tá? Com isso existe o que? Uma instabilidade nessa região daqui. A listese, né, é o escorregamento por essa ausência aqui dessa parte óssea, existe uma certa fragilidade dessa região, né? Então, às vezes pode haver um escorregamento anterior do corpo vertebral. Então, isso vai ser chamado de listese. Então, a espondilólise com espondilolistese é a ausência dessa parte óssea com escorregamento. Pode haver a ausência da parte óssea sem ter o escorregamento, tá? Ou pode eventualmente ter o escorregamento ósseo por uma artrose posterior ou outras alterações. Mas o mais comum é a gente ter a listese e a espondilólise com o escorregamento, que é a chamada de espondilolistese, né? Tá? Vamos ver agora aqui. Agora é a pergunta da Ana, né? Então, a Ana pergunta se a radiografia é o melhor exame para a gente ver as lesões da coluna, né? Se a gente quer ver a coluna lombar, a parte óssea, por exemplo, não qualquer parte da coluna, a porção óssea, as radiografias são muito boas, que ela vai mostrar o osso, vai mostrar o espaço discal, se existe um alinhamento, né, posterior, né, tudo bem umas ótimas informações, mas em relação às partes moles, ao ver o disco, a medula espinhal e tudo mais, a gente precisa de outros exames, principalmente ao exame de ressonância que a gente usa com mais frequência, né? Vamos ver a próxima. Então, o próximo é a pergunta da Ana Luísa, que ela fala: os tubérculos do Atlas se articulam com o quê? Na verdade, o Atlas, ele é uma vértebra, né, de apoio, tá certo? Então, ele tem essas fóveas aqui, ó, na parte superior, aonde vai se apoiar, na verdade, ó, os côndilos, tá certo? Do osso occipital, que é isso que a gente vê aqui na radiografia, ó. A gente tem aqui, ó, a vértebra de C2, né? Tá certo? Ó, aqui, e aqui é a vértebra de C1. Então, a base do crânio vai estar apoiada aqui. Então, são côndilos occipitais apoiados numa fóvea, né, do Atlas, né? Tá certo? Esse que é o ponto. O Arthur fez uma pergunta, né, em relação à ossificação intramembranosa e endocondral. Esse aí é bem mais complexo, né? A gente pode fazer apenas uma análise aqui morfológica do que se trata. Na ossificação membranosa, né, o que a gente tem intramembranosa? A gente tem um crescimento ósseo que ele se faz, por exemplo, na calota craniana, a partir da tábua externa, tá certo? E que na tábua interna ela tem um osso mais mole, de forma que o cérebro ele vai se adaptando, né, na face interna, o osso ao mesmo tempo que ele vai crescendo em todas de forma centrípeta, ele vai se amoldando e dando configuração, a calota craniana vai ter a configuração do encéfalo dentro dela, né? E vai havendo também um crescimento pelas bordas do osso, enquanto que a ossificação, perdão, desculpa, eu estava falando da intramembranosa, né? Enquanto que a ossificação endocondral é aquela que ocorre nos ossos longos, por exemplo. Então você faz a ossificação a partir de uma matriz,
né, que vai ter aquele mesmo aspecto, né? Por exemplo, se você pegar um fêmur, ele vai ter aquele mesmo aspecto longitudinal, ele vai crescendo no eixo longitudinal, enquanto que na membranosa, como a gente tem na calota craniana, ele vai tendo esse tipo de crescimento aqui que vai se amoldando. Na verdade, a maior parte da ossificação mais dura vai se fazer na tábua externa, né? Enquanto que a tábua interna é mais mole. O Arthur perguntou o que tem de especial na coluna de T11 e T12. Exatamente são as partes onde você... Então, né, em T11 e T12 nós temos o que chama das costelas flutuantes, né? Então essas costelas têm mais mobilidade e, sendo assim, elas não têm as articulações com as facetas dos respectivos corpos vertebrais como nós temos nos outros segmentos. O Arthur perguntou ainda em relação às hérnias discais se o procedimento é cirúrgico. Sim, o procedimento é cirúrgico quando a compressão é muito grande em cima da raiz, você pode estar fazendo uma isquemia, né? Uma falta de chegada de sangue, né? Na raiz, que pode levar a uma morte do tecido. Então, nesses casos, é indicada a cirurgia. A grande maioria dos casos, a fisioterapia ela vai tratar o paciente de forma adequada. Beatriz perguntou em relação ao osteófito se a gente bota acento ou não. Sei lá, né? Depende, acho que é coisa antiga ou nova. Se as coisas mudaram, infelizmente, eu não sei. Bota do jeito que vocês quiserem, tá bom para mim. Beatriz perguntou quais são os ossos do crânio que se formam quando o bebê nasce. Na verdade, todos os ossos já estão formados, né? Só que eles não têm um osso ainda, eles são uma matriz cartilaginosa. Então, eles são moles, você pode mexer, né? Eles são mais macios, mas eles vão, ao longo do tempo, se ossificar, né? Então, nessa fase, a gente tem a matriz membranosa. O Benson então perguntou em relação à presença de bico de papagaio, né? Bico de papagaio é um termo que as pessoas, né, usam, né? Não é um termo médico. O que a gente usa é a formação osteofitária, né? Um osteofito, tá certo? Que é um crescimento ósseo, né? Se ele ocorrer anteriormente, ele pode distender o ligamento longitudinal anterior e causar dor, né? Que vai ser a lombalgia, se for na região lombar, cervicalgia, se for cervical, dorsalgia, se for na região torácica. Se eventualmente essa formação osteofitária ela vier a encostar numa raiz, principalmente nas raízes sensitivas, ele pode levar a alterações da sensibilidade e dor, né? Se pegar na porção motora, você pode ter perda de movimento, com dificuldade de movimento, perda de força principalmente. Tá? O Benson também perguntou se a gente tiver alguma alteração nas granulações de Pacchione, que são essas regiões que estão aqui, são esses lagos venosos, né? Que uma das funções delas é reabsorver o líquor, né? Esse líquor ele é formado dentro dos ventrículos, tá certo? Então, se você tiver uma doença, né? Principalmente as doenças da meninge nessa região que impeçam a comunicação desse espaço aqui licórico com essa região do osso aqui, né, na tábua interna, o que vai acontecer? O líquor não é reabsorvido e ele começa a se acumular dentro dos ventrículos, né? Vai levar à dilatação dos ventrículos, tá certo? Que é chamado de hidrocefalia, tá bom? Muito bem. O Benson perguntou em relação às escolioses, né? Como é que a gente pode corrigir elas, tá certo? Então, a grande maioria, né, vai depender da evolução da escoliose, né? Quando ela atinge graus muito acentuados de curvatura, em que compromete de alguma forma a vida da pessoa, nós podemos fixar ela por placas e parafusos, tá certo? Esses parafusos são nos pedículos vertebrais, vocês vão ver isso mais adiante, e eventualmente pode sim haver uma ressecção de parte do corpo vertebral, alguma coisa desse tipo, da mesma forma que a gente faz nos casos de fraturas ou tumores,
tá? Mas de uma maneira geral, o que se pode fazer é fixar a coluna para evitar que tenha uma progressão muito grande da doença. O Bernardo perguntou se a ressonância pode causar algum dano à saúde da pessoa. A ressonância ela usa um espectro, né, de radiação próximo da frequência do rádio FM. Então ela não vai causar nenhum tipo de dano tissular, né? Tá certo? O Bruno perguntou qual a estratigrafia dos ligamentos da região cervical. Tá de sacanation, né? Porra, estratigrafia, eu fui até olhar aqui no dicionário. Estratigrafia é uma coisa relacionada à geologia. Não tem nada a ver com o que a gente está estudando, tá? É a parte da geologia que estuda as camadas da crosta terrestre. Putz, grila. O Bruno perguntou sobre a veia emissária de Espírilo. Então, veias emissárias são veias que vão comunicar, né, os seios venosos intracranianos com as veias extracranianas. Então, eles vão passar alguns através dos ossos membranosos da calota craniana, a maioria pelos forames da região da base do crânio, né, e vão se comunicar com as veias superficiais, veia occipital e outras mais na região do pescoço, por exemplo, né. Especificamente dessa veia de espírula eu nunca ouvi falar, né? Então o Bruno vai ficar agora responsável por colocar isso aí para o grupo, né? E para que eu também descubra o que é essa veia, né? E se ela tem realmente alguma relevância, né? Para que a gente esteja estudando isso, tá bom? Obrigado. O Bruno Vitório fez uma pergunta bem prática, assim, né, que é em relação à punção, né, em quais vértebras a gente deve fazer a punção, no caso aqui a punção lombar, né. Nós vamos fazer a punção lombar aonde nós não temos mais medula, né, porque se você vier com a agulha aqui e machucar a medula, você pode causar um dano bastante grave para a pessoa. Então nós vamos fazer essas punções aonde a gente não tem mais medula. A medula vai acabar mais ou menos na altura de L1, tá certo? Aqui nessa altura do corpo vertebral de L1, tá? Daqui para baixo nós teremos o saco dural, né? Que vai ser essa imagem que a gente está aqui embaixo, ó, onde você não tem mais medula, né? A medula acaba aqui, ó, isso aqui é a medula espinhal, aqui é o cone medular, daqui para baixo nós temos as raízes. Então a gente vai fazer a punção, né, nessa região aqui. Aonde for mais fácil, você pode fazer. Abaixo de L2, L3 até L5, S1 é o espaço ideal para você fazer. Você faz com segurança, o canal vertebral é bastante grande, então você tem bastante espaço para fazer, alcançar o líquido dentro do saco dural. O Caio perguntou para que serve a gordura epidural, né? Essa gordura que fica aqui, ó, em volta do saco dural, tá certo? Como o resto da gordura do corpo, ela serve para principalmente dar sustentação, tá certo? E amortecer eventuais traumas dessa região, né? Tá? Na barriga é que ela só serve para encher o saco, mas nessa região ela tem uma função interessante. Tá? A Camila perguntou em relação à escoliose, né? Então, a escoliose é o desvio lateral, certo? Então, esse tipo de desvio que a gente tem aqui. Se você tem alguma alteração de hábito que possa levar à escoliose, dificilmente. A grande maioria das causas de escoliose é o que a gente chama de idiopática, ou seja, de uma causa desconhecida, né? Ou outras por malformações ou algum outro tipo de doença, né, neurológica que possa vir a fazer isso. Em relação a hábitos, na verdade, a gente pode ter um aumento de cifose, né, ou um aumento da lordose, tá certo? Isso pode acontecer realmente, né? A Camila perguntou em relação aos desvios do septo nasal, quais são os que a gente pode fazer por cirurgia ou não. Na verdade, a gente pode ter desvios, né, tanto da parte cartilaginosa, né, como da região óssea também.
muitas vezes esses desvios podem ser consequentes a algum tipo de fratura ou alguma lesão traumática que pode ocorrer tanto na cartilagem como na região óssea, né? Os desvios eles são operados quando eles têm algum tipo de distúrbio da respiração. Se não houver isso, né, a não ser que seja por alguma causa estética, não há necessidade cirúrgica, né? A Carolina pergunta sobre a articulação oncovertebral. Realmente não existe esse nome na nomenclatura anatômica. Esse é um termo que a gente usa muito na parte clínica da nossa vida diária. Então, os processos unciformes, né, que são esses chifrinhos ósseos aqui, essas pequenas apófises ósseas, né, que tem na região cervical, tá certo? Ó, bem aqui assim, ó, tá? São pequenas, é como se fosse uma proeminênciazinha óssea bem aguda, assim. Se você pegar lá no corpo vertebral, né, se a gente tiver a oportunidade um dia de voltar a pegar no anatômico, né, a gente vai ver que tem essa pequena formação óssea aqui. A importância dela é o quê? É que ela se articula, né, com o corpo vertebral de cima e eventualmente pode fazer algum tipo de hipertrofia óssea por artrose, do mesmo a formação osteofitária que a gente falou que pode acontecer no corpo vertebral na parte anterior, ela pode ocorrer aqui nessa região também. E aí o que a gente tem aqui? A gente tem um forame onde vai estar passando as raízes nervosas e você pode fazer compressão das estruturas nervosas do mesmo jeito que pode acontecer, por exemplo, numa hérnia de disco, né? Então por isso que é importante essa articulação oncovertebral. Mas é o processo unciforme que está ali. A Carolina fez uma pergunta em relação a incisura e cisura. Essa é uma pergunta bem legal. Eu fui até olhar no livro, né, e o que a gente encontra? Na nómina anatômica, né, a denominação de incisura, tá? Ela corresponde, né, a reentrâncias ou, né, depressões profundas numa superfície de um órgão ou de um osso, tá certo? O termo cisura, na verdade, ele no português correto, ele deve ser escrito com 2 S's, tá? E o gânglio de Glasser, né, ele é forma exatamente aquele gânglio neural que a gente vê na coluna lá, né, da raiz anterior e posterior, formando aquela estrutura ovoide, só que ele vai ficar colocado aqui, ó, junto da região da ponta do osso petroso, e vai ser o que? As raízes do trigêmeo, elas convergem nessa estrutura maior. Como ela é maior um pouquinho, ela vai fazer uma pequena depressão nessa região, né? E vai fazer essa deformidade, né? Então, na verdade, não é Glasser, é Gasser, G-A-S-S-E-R. A Carolina Maria perguntou se a gordura epidural ela envolve todo o saco dural. Sim, né? Desde a região lombar, onde a gente tem maior quantidade de gordura, até a região da base do crânio, onde a gente tem menos gordura. Abaixo da base, fora da calota craniana, né? A gente ainda tem ali gordura epidural, mas em bem menor quantidade do que a gente tem na região lombar. O Caio perguntou sobre o tratamento, né, cirúrgico de escoliose. A gente respondeu antes lá numa outra questão, lá no começo da aula lá, né, tá? O Eduardo perguntou sobre a gordura epidural também. Acho que já foi respondido lá no começo também. O Enzo não perguntou nada. Já está entrando na lista negra. Agora o Eric, né, perguntou sobre o canal vertebral, né, os ligamentos longitudinais aqui. Assim, pelo amor de Deus, né, não falei nada de eletrodenso, eletrolúcido, vai queimar meu filme, não existe isso, entendeu? O que a gente está falando de ressonância é intensidade de sinal, então vai ser hipointenso ou hiperintenso, né? Hipointenso vai ser mais escuro, hiperintenso vai ser mais claro, né?
tá certo? Então, as estruturas, né, ligamentares, elas habitualmente são hipointensas, elas são mais escuras. Então, a gente tem um ligamento que é tipo uma faixa, né? Então, ela vai ficar realmente uma faixa mais escura. Na face anterior do corpo vertebral, o ligamento longitudinal anterior, e na face posterior, o ligamento longitudinal posterior, tá certo? Tá? A Érica diz que aí, por enquanto não tem dúvidas, né? Então, qualquer coisa manda mensagem. A Esther fez uma pergunta bem legal, né? Então é assim, se o tentório, né, é uma continuação da dura mater, né? E se a dura mater ela reveste toda a calota craniana. Então assim, a dura mater ela está aderida, né, à tábua interna de toda a calota craniana. Quando chega na divisão entre a fossa posterior, onde vai estar o cerebelo, e a parte supratentorial, ou seja, acima do tentório, onde está o encéfalo, ela faz uma tenda naquela região. E na frente dessa tenda, né, tá certo? Vai ter uma abertura, uma incisura, por onde vai passar o tronco cerebral, tá certo? E daí vai ter uma continuação com a medula espinhal. Essa dura mater, ela também, do mesmo jeito que ela reveste toda a calota craniana, ela vai revestir toda a fossa posterior e ela vai descer pelo canal vertebral, formando o saco dural, tá certo? Então, ela é um tecido fibroso, né, bastante duro, é como se fosse um couro, né, tá? E que vai dar toda essa cobertura, né, das estruturas nervosas, né, e vai estar limitando o líquor ali dentro, tá certo? Então, ela é bastante dura e pouco porosa, de forma que o líquor fica aprisionado ali dentro, né, tá? A Esther perguntou também, né, onde a medula acaba e vira cauda equina. Nós já mencionamos na altura, né, mais ou menos de L1, ela fica um pouco mais engrossada, isso vai se chamar de cone medular, e a partir desse ponto nós temos apenas as raízes neurais, né, separadas, e cada uma vai sair, né, por um forame, né, do corpo, entre os corpos vertebrais. A Fernanda perguntou se lordose não é uma patologia. Não, lordose, como cifose, são curvaturas anatômicas da coluna. Nós temos uma lordose cervical, tá certo? Uma cifose torácica e uma lordose lombar, né? Daí vem a palavra lorde, né? É aquele que tem uma coluna bem alinhada, bem bonitinha, né? Tem aquela postura bem retilínea, né? Tá certo? Você pode ter hiperlordoses ou hipercifose e que podem ser então patológicos, né? Tá? Mas elas são curvaturas normais da nossa coluna. A Fernanda perguntou em relação aos seios, né? Se eles ficam dentro dos ossos. Sim, ficam dentro do osso, dentro do osso maxilar, dentro do osso esfenoidal, né? Dentro do osso frontal, tá certo? Então eles são aerações, da mesma forma que ocorre na mastoide, né? A gente tem aerações dentro dessas partes ósseas aí, formam uma cobertura óssea posterior e uma tábua anterior, né? O Gabriel Fachin diz que está presente, né? Parabéns, vamos ver na próxima. A Gabriela perguntou qual a localização da membrana tectória, né? Então, a membrana tectória vai ser essa estrutura ligamentar na parte anterior do forame magno, né? Que vai juntar a base do crânio com o arco anterior de C1, tá? Ele vai estar, né, em cima do ligamento longitudinal posterior, ele acaba se fundindo com o ligamento longitudinal posterior aqui de novo. Essa palavra estratigrafia é a segunda pessoa que já fala disso e eu não sei de onde que veio, né? Depois, se vocês puderem me dizer de onde vocês tiraram essa palavra, porque eu desconheço o uso dela em medicina, tá? Tá, a Gabriela perguntou em relação
aos condutos auditivos interno e externo, né? Se eles se comunicam ou não, né? Então, isso aqui é uma coisa bem importante da gente entender. No conduto auditivo interno, nós vamos ter os pares cranianos, né? Auditivos e o nervo facial, que vão passar por essa região aqui, tá certo? E vão fazer parte da audição aqui, ó, em relação à cóclea e os canais semicirculares e a membrana e a janela oval aqui, tá certo? O nervo facial ele vai entrar por aqui, vai descer por aqui, por essa região, vai passar pela mastoide e vai lá para a face, como vocês vão estudar depois, né? O conduto auditivo externo, ele vai estar aqui, ó. Então a gente tem o conduto auditivo externo que vai se comunicar, né, com o ouvido médio, né, a orelha média, aonde vai estar o quê? Os ossículos aqui, né, o martelo, a bigorna, né, e o estribo que vai estar aqui. Tá certo? Separando o ouvido médio, né, do conduto auditivo externo, a gente tem a membrana timpânica, que é aquilo que você vai conseguir ver com o otoscópio. Você vai colocar um aparelhinho aqui e ver se a membrana timpânica, principalmente em criança, né, se está inflamado nas otites, nessa coisa. Então, nós temos um conduto auditivo externo, um ouvido médio que vai estar cheio de ar, porque ele vai se comunicar através da trompa de Eustáquio, aqui lá embaixo, né, com a região do nasofaringe, tá certo? E a gente tem o ouvido interno, nós temos a região da cóclea, os canais semicirculares, né, o conduto auditivo interno, onde vai estar os pares cranianos, o sétimo e o oitavo pares, né? A Giovana então pergunta em qual exame de imagem é possível a gente observar o nervo espinhal, né? Então seria o nervo acessório, acredito que você queira dizer, né? Então, que é o último par craniano, é o 11º. Ele vai estar saindo aqui, ó, nessa região aqui, na altura da transição entre a ponte e a medula, né? Ele vai ter um trajeto anterior e lateral em direção ao forame jugular e uma outra parte dele em direção ao forame magno, né? Não tem uma imagem aqui adequada, né? Mas seria uma ressonância magnética em corte axial T2, onde o líquor vai ficar branco e a gente vai ver as raizezinhas aqui. É um nervo bastante delgado, né? E difícil da gente ver, né? Geralmente a gente vê ele mais facilmente quando ele está doente, né? O Gustavo não tem pergunta. Desculpa, aqui apareceu uma pergunta do Gustavo. Então, ele pergunta assim, qual a extensão do canal dural, né? Não existe esse termo canal dural, tá certo? Então, a gente tem um canal vertebral que vai continuar, né, a cavidade craniana, a fossa posterior, com o canal vertebral através do forame magno. Tudo isso, né, todas essas estruturas aqui são revestidas pela dura mater, né, que ela é aderida à calota craniana aqui e vai formar os limites, né, do canal vertebral aqui embaixo, tá certo? Tá? Então ele começa lá em cima, né, no forame magno, no canal vertebral, e vai até a região sacral. Então o Gustavo Zilha que não fez nenhuma pergunta, né? A Isabela perguntou por que baixou uma aula 2 vezes. É porque a segunda vez ela está num formato mais fácil de abrir, mais rápido e pode baixar sem ter que colocar no computador. Então, a Isabela perguntou sobre as raízes da cauda equina, né? Então, eu vou até responder, nós já falamos, eu vou falar de novo, porque várias pessoas estão com essa dúvida. Então, a medula espinhal, ó, que vem desde lá de cima, né, tá certo? Do tronco cerebral, ponte, medula oblonga, medula espinhal, vem até na altura de L1 aqui, e ela forma esse aumento de volume aqui. A partir desse ponto, vão ser as raízes nervosas, né, como filamentos que vão descer a partir desse ponto, né? Até, ó, aqui a gente vê melhor, ó, tá certo? A partir daqui, ó, acaba a medula, tá certo? E a gente tem apenas essas raizezinhas, ó. Aqui no axial, isso aqui é a medula, ó, nessa altura daqui,
tá? Então aqui a gente tem medula. A partir desse ponto aqui, ó, acabou daqui para baixo, a gente tem esses filetes nervosos, que são as raízes nervosas. Então essas são as raízes da cauda equina, porque parece uma cauda de cavalo, é só por isso que tem esse nome, né? Tá? Isadora pergunta onde começa o ligamento longitudinal posterior. Então ele começa aqui, ó. Isso aqui é o osso do clivus, né? Que faz parte da base do crânio, que vai formar a parte anterior do forame neural, do forame magro, né? Enquanto que na parte posterior a gente tem o osso occipital, né? Aqui a gente tem o cerebelo e a medula passando aqui. O ligamento longitudinal posterior, então ele vai começar aqui, ó. Tá certo? E vai seguir até a região sacral. Aqui por cima não dá para a gente ver, mas a membrana tectorial vai estar aqui, ó, na superfície, né, posterior do ligamento longitudinal posterior, tá? Jennifer quer saber qual que é a diferença para a gente ver as estruturas por tomografia e ressonância. No momento é um pouco difícil eu explicar isso para vocês, né? Tá? Conforme a gente for andando, né, com as nossas aulas, vocês vão acabar reconhecendo mais facilmente uma tomografia e uma ressonância. Aqui, ó, isso aqui é uma ressonância, tá certo? A gente vê bem as estruturas de partes moles, né? Aqui a gente tem um corpo vertebral, tá? Na tomografia computadorizada, deixa eu ver se a gente tem uma imagem de tomografia aqui. Vai ficar mais fácil de você reconhecer, porque você vai ver logo o osso, né? É fácil de ver o osso bem branco, né? Por exemplo, aqui, né? Aqui a gente tem uma ressonância magnética, tá certo? E aqui você tem uma tomografia computadorizada. Você tem uma visão melhor das partes moles na ressonância e um pouco pior, né, na ressonância, na tomografia, perdão, tá? Então esse aqui é uma tomografia e esse aqui é uma ressonância, tá? Mas assim, ao longo do tempo vocês vão aprender isso com facilidade, não fiquem estressados em relação a isso. Tá, o João Rafael pergunta em relação ao que passa pelo forame oval. Bom, passa da artéria meningéia média acessória, que isso não interessa. O que você tem que lembrar é que passa um ramo do trigêmeo, que é o ramo mandibular, né? Então aqui, ó, o gânglio de Gasser, né, como a gente mencionou anteriormente, é o gânglio do trigêmeo, vai estar aqui, ó, nessa região, bem em cima daqui, ó, da ponta, né, do osso petroso aqui, ó, tá certo? E daqui ele vai dar uns ramos para frente, tá certo? E um ramo lateral póstero inferior, tá certo? Que vai passar aqui, ó, pelo forame oval, que vai ser o ramo mandibular. Pelo forame redondo, né, que está aqui, ó, esse aqui da frente, vai passar o ramo maxilar dele, tá legal? O João Gabriel pergunta o que é o número 11 na radiografia lateral do crânio, né? Então, o osso, isso aqui é uma estrutura óssea, certo? Ele é branquinho, ó, igual o resto dos ossos aqui. Então, esse aqui é o osso ióide, né? Tá vendo? Então, aqui, ó, a gente tem o palato duro, o nasofaringe, né? Tá certo? Aqui a gente vai ter já para baixo desse ponto aqui a traqueia e aqui está a epiglote, tá certo? Então, aqui na parte anterior a gente tem o osso ióide, tá? O João Pedro pergunta, né, como é que você liga um ligamento, né, longitudinal anterior ao sacro, né, na altura de S2. Todos os ligamentos, eles vão se juntar com as estruturas ósseas, né, eles acabam entrando e se transformando numa única coisa, através do que se chama de êntese, né? Então, a êntese é a entrada das estruturas ligamentares no osso, tá certo? O João Rafael fala o que transita no conduto auditivo externo, né? Então, o conduto auditivo externo é esse que você enfia o dedo aí no ouvido e vai sentir ele. Então, dentro dele não tem nada, tá certo? No fundo dele, você vai ter a membrana, né, timpânica. Para dentro da membrana timpânica, a gente vai ter o ouvido médio com a cadeia ossicular, ok? O máximo que você pode ter ali é cera, né? Fora isso, não deve ter nada. Khadija perguntou em relação à gordura epidural, a gente já mencionou isso antes.
e também falou sobre o gânglio de Gasser, né? Tá? Também já mencionamos isso anteriormente. Lembrando que não é Glasser, é Gasser, tá? Não tem L. Larissa perguntou do nervo de François. Eu não conheço essa nomenclatura antiga, assim, onde tem muito nome, assim, de pessoa. Fica difícil, sabe? Mas de qualquer jeito é interessante. Se você viu aonde você viu, coloca aí no grupo para a gente aprender. Embora, assim, tentem evitar essas nomenclaturas aí, porque elas só dificultam a nossa vida. Laura pergunta se na radiografia toda a porção mais escura que envolve a medula é o saco dural. Veja, na radiografia, né? Aqui, ó, isso aqui é uma radiografia, tá certo? Na radiografia a gente não vê medula, não vê saco dural, não vê nada disso, tá certo? Aonde a gente vai conseguir ver essas estruturas vai ser nos exames de ressonância magnética, tá certo? Tá? Então aqui no ressonância magnética você tem a medula, né? Aí você tem o líquor aqui, ó, bem branquinho, e o saco dural, né? Na verdade ele está aderido aqui, né? A gente não consegue distinguir ele em relação ao ligamento longitudinal, nada disso. Aqui posterior também, a gente tem os ligamentos amarelos, todas as estruturas ligamentares, mas essa linha preta aqui e essa outra aqui seriam os limites anterior e posterior do saco dural. A Laura pergunta também sobre o saco dural, a mesma coisa que eu respondi anteriormente. Agora, tem outra pergunta da Laura, que ela pergunta por que as radiografias, né, a gente não está vendo os ossos do nariz, né? Então é o seguinte, porque se você não fizer uma radiografia adequada, né, para ver os ossos do nariz, você vê bem a calota craniana, vê bem os ossos que são mais duros. O osso do nariz é um osso muito delgado, né? Então, se você usar a mesma técnica de radiografia que a gente está usando aqui, a gente não consegue ver os ossos do nariz, né? Nas radiografias em que você consegue ver o osso nasal, na verdade ela fica tão branca que a gente não consegue ver o restante da calota craniana, né? Deixa eu tentar achar aqui uma radiografia do nariz. Aqui, ó. Ah, não, desculpa, que é uma tomografia computadorizada. Mas você viu que aqui tem a parte óssea, né? E aqui tem a parte cartilaginosa, tá certo? Então, para você ver na radiografia, você tem que fazer uma radiografia de forma que você vê bem o osso do nariz aqui, ó, mas o resto do osso, né, fica tão branco que a gente não vê nada, tá? Então a gente tem radiografias específicas para ver o osso nasal, tá? Se fizer uma radiografia para o crânio, uma radiografia que você consegue passar o raio pelo crânio, você precisa de muito mais intensidade de radiação, de forma que isso aqui desaparece. Na tomografia computadorizada, a gente sempre vai ver o osso nasal, tá bom? Porque a gente pode adequar a janela, independe diferente da radiografia, a gente pode adequar posteriormente. Então, na tomografia, a gente sempre vê o osso nasal, que aliás é o exame ideal, né, para a gente analisar o septo nasal e os ossos do nariz. Tá, a Laura Ribeiro pergunta: má junção dos ossos palatinos causa dificuldade para deglutir. Então, assim, ó, na nossa anatomia, a gente sabe que o osso palatino está aqui, né? Você tem a parte dura dele, a parte óssea, e tem uma parte membranosa posterior, tá? Ok? Membranosa não, desculpa, cartilaginosa posterior. Então, se você tem uma abertura aqui, que é uma fenda, né? Tá certo? Então, essa fenda, né, que é aquela chamada de fenda palatina, que muitas vezes vem com a abertura até a parte anterior, tem aquele defeito no nariz e tudo mais. Então, você imagina, você está mastigando aqui, né? O conteúdo vai pegar e vai subir até a cavidade nasal. Embora ele não passe aqui para dentro, você vai continuar a ter a membrana aqui, né? Tá certo? Você tem uma parte membranosa aqui, mas ainda assim isso vai mexer para cima e para baixo, fica bastante complicada a deglutição, né? Tá? Mas ela não impede a deglutição, ela atrapalha a mastigação.
Laura Ribeiro pergunta por que a gente tem mais gordura, né, na região lombar, né, a gordura epidural. É fácil, né? Duas coisas principais. Primeiro, na região lombar a gente não tem mais medula, tá certo? Então, que ela já ocupava uma grande parte do canal vertebral. E a outra aqui, o canal vertebral lombar, é o canal maior que a gente tem. Se você comparar com o cervical, que é bem mais estreito, né, você vai ver que na região lombar você tem uma amplitude muito maior do canal. Ah, o Leonardo pergunta o que pode acontecer no desenvolvimento para que ocorra ou não um osso wormiano. Bom, o osso wormiano não é nada diferente, ele é um osso acessório. Como vocês vão estudar na anatomia, temos muitos ossos acessórios, ou seja, pequenos ossos formados além dos ossos comuns da região, tá certo? A causa é porque existe algum defeito na fusão, alguma coisa na embriogênese que eu não sei te explicar direito, mas basicamente é um osso acessório e não tem significado patológico. Letícia pergunta em relação à bibliografia para comparação das imagens de ressonância. Eu vou tentar depois fazer isso para vocês, né? Tipo um sitezinho de anatomia de imagem das coisas mais importantes, né? Mas vocês podem olhar o Ken Ruby, né? Aquele que eu recomendei, que ele tem uma parte bem legal ali que mostra exame de ressonância e correlação com os desenhos de anatomia, né? A Lise perguntou sobre as foices do cérebro, né? Isso aí a gente já mencionou antes, então. A Lorena Castagnoli fez uma pergunta bastante extensa, assim, mas interessante, né? Então, assim, vértebra supranumerária, né? Vértebra supranumerária é só uma variação da que a gente chama de variante anatômica, né? Habitualmente não tem nenhum significado em relação a eventuais patologias, né? O mais habitual é que a gente tenha na transição tóraco-lombar ou lombosacra, tá? Os desvios patológicos, tudo quase em medicina tem graduação, né? Tanto isso aí como as espondiloses tem grau 1, 2, 3 e 4, né? As escolioses também, tá? Mas isso aí vocês vão aprender mais no futuro, não é o momento para se preocupar com isso, tá? O motivo para você ter um infradesnivelamento do cerebelo dentro do forame magno, tá certo? Isso aí é um defeito, né, que a gente tem, habitualmente é uma alteração congênita, tá certo? E que vai fazer com que você tenha uma compressão da medula espinhal, né? Estou procurando aqui, ó, seria aqui assim, ó, mais ou menos uma falha, provavelmente aqui dessa região, onde a gente desce o cerebelo dentro do forame magno, né? Tá? Mas é uma alteração. Luana não deixou pergunta. Agora é o Lucas Antônio. Também não deixou pergunta. Agora é o Lucas Braga. Não entendi porque a punção lombar é feita entre L3 e L4. Pode ser entre L3 e L4, L4 L5 e L5 S1, tá? Ok? Ou na região, né, aqui em cima, por exemplo, é uma outra região onde a gente pode fazer a punção. Aí vai ser punção cervical ou suboccipital, né, embaixo do osso occipital, porque aqui a gente tem um espaço também entre a dura mater e a medula espinhal, né? Então dá para a gente fazer punção aqui nessa região. Deixa eu ver se eu acho uma imagem de ressonância que a gente possa mostrar que pode fazer a punção ali. Acho que está na parte da coluna, né? Deixa eu procurar aqui. Aqui, ó. Tá? Então a gente pode fazer também uma punção aqui, né? O cuidado é não machucar o cerebelo aqui, né? Então você faz a punção aqui, tem que ser mais cuidadoso, porque aqui você tem uma medula, tá certo? Então é um tipo de punção que não é para gente com pouca experiência, né? Isso aqui você tem que saber fazer muito bem para não causar um dano neurológico bem grave, né? Tá? E obviamente isso não vai acontecer na coluna lombar, porque aí lá naquela região lá embaixo você não tem mais medula, né?
tá certo? As raízes estão boiando dentro do líquor ali no saco dural e você pode passar com a agulha ali sem causar nenhum dano. Lucas Braga pergunta sobre a ressonância da articulação temporomandibular, que ele não vê o deslocamento do disco. Então aqui, ó, a gente tem um normal, com a boca fechada, o côndilo dentro da cavidade glenoide, com a boca aberta, o côndilo saiu da cavidade articular e agora está aqui, ó, junto da eminência. O disco articular, ele tem que acompanhar a cabeça do côndilo, ó, tá vendo? Aqui com a boca fechada ele está aqui e com a boca aberta ele está aqui. Quando a gente vê nesse outro paciente aqui, onde você tem uma, uma luxação do disco articular, você vê que aqui, ó, o côndilo, a cabeça do côndilo está aqui com a boca fechada. O disco, a gente vê uma parte dele já deslocado anteriormente. Quando ele abre a boca, você vê o disco completamente deslocado lá na frente, diferente do normal, né? Quando ele deveria estar aqui, ó, entre a eminência anterior e a cabeça do côndilo. Ele tinha que estar aqui, evitando que houvesse um atrito de osso com osso. Essa é a função do disco e dos meniscos também no joelho, por exemplo. Luísa pergunta se o que pode desenvolver uma escoliose idiopática. Então, a Luísa, se a gente olhar lá no dicionário, vai estar assim, ó, a maioria das condições médicas, elas são de causa conhecida, mas um certo percentual a gente não sabe a causa, né? Então, nestes casos, a origem da doença é dita idiopática, ou seja, de causa desconhecida, né? Tá? Marissa pergunta da membrana tectória, a gente já viu isso lá anteriormente. Matheus pergunta sobre uma imagem hipointensa, né, escura em corpo vertebral no exame de ressonância, né? Eu disse que não era o momento, mas assim, as patologias são coisas mais complexas, né? O fato dela ser escura na ressonância, a gente tem que ter várias coisas, correlação clínica, eventualmente correlação com tomografia ou radiografia ou cintilografia, né? Tá? As imagens hipointensas, você tem até, foi até uma observação interessante, que você falou, ó, parece que é mais osso. Realmente pode ser uma metástase formadora de osso, uma metástase esclerótica, né? Mas pode ter muitas outras causas também. Nathalie não deixou pergunta. A Paula Montenegro perguntou em relação ao tratamento de escoliose, a gente já mencionou isso antes, né? Tá certo? Implante não se faz, né? Não existe implante para isso. O que você pode fazer é colocar órteses, né? Então, você pode botar uma estrutura metálica, ou eventualmente até uma prótese, né? Mas implantes ainda não existe tratamento nesse sentido, dessa forma.